Pela internet, tomamos conhecimento de um grupo de pastores ligado às igrejas tradicionais, chamados de cessacionistas, que negam a atualidade do Espírito Santo e ainda dizem que a manifestação do Espírito nas igrejas pentecostais se trata de heresia. O que o pastor diz? Muito embora respeitemos a cultura bíblica dos pastores dessas igrejas chamadas tradicionais, porque foram as primeiras que chegaram aqui no Brasil para evangelização, notadamente a Congregacional, que inaugurou a sua primeira escola bíblica aqui no Brasil. Nós reconhecemos esse valor dessas igrejas que tiveram essa posição de começarem a evangelizar o Brasil muito antes do movimento pentecostal. Agora, queremos dizer que chamar o movimento pentecostal de movimento herético é uma acusação que consideramos grave em vista da comunhão que existe entre as igrejas tradicionais e as pentecostais. Não vemos um campo que pudesse abrir uma declaração assim tão pesada. E nós queremos apontar agora bases bíblicas do pentecostalismo, que o nosso ouvinte vai julgar se trata realmente de heresias. Por exemplo, em primeiro lugar, Jesus Cristo e a promessa do Pai. Depois que Jesus ressuscitou, ordenou a seus apóstolos e discípulos a permanecer em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Isso está em Lucas 24, 49. E outras citações também em Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 8. E do mesmo modo, em Marcos, logo depois da sua ressurreição, capítulo 16 de Marcos, versículos 15 a 17, Jesus manda pregar evangelho, declara: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz o texto em seguida que eles, partindo, pregaram por todas as partes, confirmando o Senhor a palavra com os sinais que se seguiram. Então, se Jesus disse seus discípulos que em seu nome expulsariam demônios, falariam novas línguas, nós vemos no livro de Atos, cujo autor é Lucas, fala de um mandato específico que Jesus disse aos discípulos, descrevendo como segue. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E o derramamento do Espírito Santo se deu 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. Como chegou o dia de Pentecostes, quase 120 pessoas estavam esperando no cenáculo ao cumprimento da promessa de Jesus. E de repente, diz o texto, no domingo, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 2 e 3. Então desceu sobre todos os 120 línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas como o Espírito Santo concedia que falasse.
Isso ocorreu às cerca de 9 horas da manhã. Havia testemunhas de várias nacionalidades, como medos, partos, africanos, egípcios, judeus, árabes e galileus que ouviram falar das maravilhas de Deus. No entanto, houve muitos que pensavam que estavam bêbados, embriagados. E após o evento, o apóstolo Pedro explica a profecia de Joel, segundo a qual Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E realmente isto se deu. Durante muitos anos, o derramamento do Espírito Santo havia sido reservado exclusivamente para os líderes nacionais e espirituais de Israel, mas na época foi concedida a toda a carne. Então a igreja do Novo Testamento relata que a igreja primitiva acreditava no batismo com o Espírito Santo, conforme Atos 11, 15 e 16. E os escritores cristãos do segundo século usaram a palavra grega carisma, ou que significava presente, ou dom divino, para se referir a estes dons, isto é, a mesma palavra que usou o apóstolo Paulo em sua lista de dons do Espírito, conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, são mencionados 9 dons do Espírito, e que diz o texto que o Espírito Santo distribuía segundo a sua vontade. Então, assim como os cristãos do primeiro século praticavam a imposição das mãos para a ocorrência dessa experiência nos crentes, de acordo com Atos 8, 14 a 17, a seguir estão vários eventos realizados em igrejas cristãs do Novo Testamento. Então, o texto-chave em que se baseiam as chamadas igrejas tradicionais para ensinarem que as manifestações do Espírito Santo e os sinais relatados na Bíblia não têm mais ocasião de ser, eles citam de preferência 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 10. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que falasse, que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E aí, por fim, eles concluem o seguinte, que está nesse mesmo capítulo. Tudo sofre, versículo 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias, versículo 8 desse capítulo, serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Ora, nós próprios reconhecemos que os dons espirituais, como profecias, línguas, ciência, terminarão no fim da presente era. E a ocasião em que eles cessarão é descrita, quando vier o que é perfeito. O que nós entendemos dessa expressão? Quando vier o que é perfeito, os dons cessarão. É quando Jesus Cristo estiver voltando. Na sua volta, nós seremos arrebatados, iremos para ele com o céu e não precisamos mais da ajuda de dons espirituais para viver a nossa vida cristã com manifestações do Espírito Santo. Estaremos junto a Jesus e tudo aquilo que é, então, desnecessário deixará de existir.